Malaquias capítulo de número 4, verso de número 6. Creio que todos encontraram. Não encontrou, eu espero. Está na divisa do Novo Testamento. Vamos ver então a palavra. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você quiser, pode até fechar a Bíblia. Já há alguns dias que esta palavra vem mexendo forte comigo. Eu acredito que é um tratado da parte de Deus para com as nossas famílias. E não adianta, às vezes, um culto como esse aqui, alguém pegar uma pazinha e dizer: era bom que a família tal, o irmão fulano de tal estivesse aqui, aquela palavra era para ele. Não. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Essa noite você vai pegar o rodinho e vai puxar tudo para você, porque Deus irá falar conosco aqui neste lugar. Meus irmãos, quando li esse texto, eu entendi que há uma mensagem de Deus embutida para o nosso coração essa noite aqui. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Quando nós falamos em conversão, falamos em meia volta e tomar-se a direção certa. Quando nós falamos em conversão, se fala em voltar ao sentido original. Conversão dos pais aos filhos. Olhando para o pensamento que o Espírito colocou em minha mente, em meu coração, eu vejo que conversão dos filhos aos pais é uma necessidade vital da família hoje. Agora, eu estou falando de uma necessidade vital que precisa acontecer, porque uma das coisas que faz ou que torna um lar feliz não é o lugar aonde moramos. Não, senhores, tem muita gente que pensa assim: se eu morasse no centro da cidade, se eu morasse numa casa com essa fachada, com esse design, com esses compartimentos, eu acho que eu seria mais feliz. Não, não é isso. Veja bem, eu estou dizendo que o que faz um lar feliz não é tanto o lugar onde moramos, mas como vivemos na casa. Aqui dá uma paradinha para respirar. Não é o lugar onde moramos, mas como vivemos. Como vivemos dentro daquela casa. O relacionamento, ele é muito mais importante do que coisas.
Eu venho aprendendo muito ultimamente. Eu tenho entrado em madrugadas ardentes com Deus para descobrir algumas coisas, para ver qual é a célula de crescimento dessa igreja. E o Senhor tem revelado coisas profundas. O relacionamento é mais importante do que coisas. O sucesso profissional, irmão, de qualquer um de nós não compensa a perda dos filhos. Não compensa. Você vai entender já o que é que o Espírito Santo quer dizer. O sucesso profissional e material de qualquer um de nós não compensa a perda dos filhos ou mesmo da família. Mas espere aí, mas como é que pode acontecer a conversão do coração dos pais aos seus filhos? Agora você pode abrir a Bíblia, porque eu preciso mostrar a vocês como é que isso pode acontecer. Do seu coração voltar para os seus filhos e dos seus filhos aos seus pais. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são filhos? Eu sou filho. Então algo precisa acontecer essa noite aqui. Vamos para Deuteronômio, no capítulo de número 6, do verso 6 ao 9. Em primeiro lugar, para que o nosso coração de pai se converta aos nossos filhos e dos nossos filhos para nós, primeiro princípio, tenha tempo para os seus filhos. Vai apertar. Eu estou percebendo que vai apertar. Este é um princípio tremendo. Aí dá uma olhadinha no que Deus diz do verso 6 até o verso 9. Tenha tempo para os seus filhos. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você está tendo tempo para os seus filhos? Graças a Deus. De uma coisa eu tenho certeza: quem ama tem tempo para a pessoa amada, sim ou não? Quantos aqui amam seus filhos? Todos. Se ama, tem que ter tempo. Eu vou dizer algo muito forte aqui essa noite, e que vai sair de dentro do meu coração. Filhos precisam vir antes dos amigos. Está vendo inversão de valores? Ela vai aguentando aí, a corda pode até esticar, mas ela não vai quebrar. Filhos precisam vir antes de amigos. Pais precisam agendar tempo para estar com eles. Deus está enviando essa palavra essa noite, porque há muitas famílias aqui dentro com problemas. Sim ou não? Há muitos com problemas, e Deus está nos dizendo essa noite que nós, como pais, precisamos agendar tempo para estar com os nossos filhos. Meus irmãos, cada um de nós, como pais, nós precisamos ter interesse pelo assunto dos nossos filhos. Até parece que essa noite eu estou aqui para ensinar uma creche, mas não é isso. Eu estou
aqui para ensinar algo sério, algo muito sólido e com base na palavra. E se você analisar o texto que está no telão, do verso 6 a 9, você vai perceber que o assunto é muito sério. Eu disse que pais precisam interessar pelo assunto dos seus filhos. Exemplo, estudo. Quantos pais que nunca mais foram na escola para ver o bom andamento do estudo dos seus filhos? Qual é o comportamento que eles têm? Outro dia uma pessoa me disse, uma pessoa que está na área do ensino disse: pastor, por incrível que pareça que os filhos dos crentes é os que dão mais trabalho na escola. Eu fico arrepiado, porque são os que têm que dar bons exemplos. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Põe 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Põe 6. Eu preciso traduzir isso. E essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos. Tem que ensinar. Eu disse que pais precisam se interessar pelo assunto dos seus filhos. Estudo. Tem filhos que não comparecem mais à sala de aula, estão em outros lugares, menos lá dentro. É claro que eu não vou ter condições de abrir esse assunto, ficaria a noite inteira falando sobre isso. Mas outro assunto importante, às vezes, namoro dos seus filhos. Nem sabe com quem está namorando. Eu estou ficando arrepiado com o que estou ouvindo. Crianças de 8, 9, 10 anos, filhos de crentes que já namoram. 12 anos, 13 anos. Às vezes fazendo xixi ainda na cama. Sim ou não? E as intimarás aos teus filhos, e ensinarás. Precisa saber quem agora, com quem está, que hora está chegando. Tem pai já dando a chave da casa, porque não está se importando com a hora que o filho vai chegar. Meu Deus! Agora que eu tenho que me beliscar para ver se eu não estou vivendo um mundo de ficção, para ver se é a realidade que a gente está vendo. Porque mulher na nossa casa tinha que deitar 8 quilos e ficar sozinho cedo na cama para ver, que nem abelha, ou que nem maribondo velho saburado, para ver o que é possível. Entrava na cinta, no chinelo, no que aparecesse na frente. Agora eu percebo aí que meia-noite, que eu dou uma observada que o meu horário está avançado para dormir, na idade que eu estou. Tem gente que dando tchau para ir para a rua. Não passa a noite na vigília, mas fica passando a balada. Mas preciso interessar pelo assunto dos seus filhos. Estudo, namoro, conflitos. Pessoas de 10, 15 anos que já pensam até em suicídio. Às vezes o filho está conflituado e o pai não tem tempo para ele. Tem tempo para amigos. Tem tempo para atender tanta gente, menos os filhos. Ou muitas vezes não se interessa pelo assunto dos filhos, pelos seus anseios, pelas suas frustrações. Há muitos filhos frustrados hoje, decepcionados, traumatizados, porque não dizer que há muitos que têm sonhos e nunca pôde contar o sonho para o pai. Ainda bem que Jacó parou para ouvir o sonho de José, para entender o que estava dentro do filho, o projeto que Deus tinha com ele, de que um dia todos os irmãos de José, o próprio Jacó, estariam se prostrando diante dele, porque Deus iria exaltá-lo na terra do Egito. Contou um sonho para o seu pai, de 17 anos.
E filho também que quando o pai está falando, ele está a cabeça baixa. Os pais precisam ser amigos dos seus filhos. Os irmãos estão aí, amém? Amém. Parece que quando o negócio pega desse jeito que a gente some. Precisa falar olho no olho, não é só os ouvidos. É cara a cara, tete a tete, como diz alguém. Meus queridos, nós temos que observar isso. Outra coisa muito forte que eu preciso dizer: presentes não substitui presença. E muitos pais que no final do ano dão um presentinho, dão uma moto, dão um carro, dão alguma coisa. Quando a criança dá um brinquedinho e acha que presente vai substituir presença, tenha tempo para seu filho. Isso é introdução, viu? Esse negócio fica forte daqui a pouco. O caldo vai ficar muito grosso. Entenda isso. Eu sei que Deus vai pegar muita gente, porque Ele começa a bater por aqui e para lá. Mas que haja mudança. E converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha ferir a terra com maldição. É importante lembrar cada um dos irmãos essa noite que a maior necessidade dos filhos hoje não são coisas materiais, como muita gente está pensando, mas é a presença dos próprios pais. E pais ausentes, resultado, filhos delinquentes. Está aí essa geração que nós estamos vendo hoje. Os presídios superlotados. E quando você chega na porta do presídio, qual o seu nome? Samuel. E o seu? Josué. E o seu? Salomão. E o seu? Davi. E o seu? Esdras. E vai ao presídio também com você. Sua Esther. Você. Leva. E vai para ele. Presentes não substituem presença. O que os filhos mais precisam hoje não são de coisas materiais. Precisam da presença dos pais. Tenha tempo para estar com seus filhos. É a mensagem de Deus. Deus está falando. Olha lá o que você tem que fazer. Ensina eles. Fala para eles deitado, sentado, andando no caminho, levantando, deitando, sentando. Esteja falando da palavra de Deus para eles. Vamos correr. Eu tenho muita coisa de Deus para entregar ao seu coração. Tenha tempo para eles. Eu falei uma vez aqui sobre a comunicação daquele garotinho que tinha muita vontade de falar com o seu pai. E quando foi um dia, ele foi até o sofá e disse: papai, quanto o senhor ganha por hora? Eu disse: papai, não ganha 50. Então me empresta 25. Ah, quer você ganhar 25? Eu tenho 25. Eu quero comprar uma moto para o senhor, para a gente ficar junto. Como já tem esposas ligando para o gabinete do marido e ligando para a secretária marcando uma hora para falar com ele, porque eles não têm tempo mais. Somos uma sociedade impaciente. A impaciência está gerando tudo isso. As pessoas não estão tendo tempo. Primeiro princípio, para que aconteça o processo da conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai. Tenha tempo com seus filhos. Tem muita gente ganhando muito, mas estão perdendo os filhos. Os filhos estão crescendo, estão ganhando muito, estão indo embora. E eles não estão indo. Estão deixando de curtir os seus filhos, de passar tempo com eles, instruindo. Quantos pais que deixaram de instruir e hoje tem que levar uma quentinha no presídio, tem que levar um sabonete, uma pasta de dente, um papel higiênico. Tenha tempo para os seus
gaste tempo com eles, agende o tempo para estar com eles. Vamos ao segundo princípio, para a gente poder converter, fazer esta volta. Vamos para Provérbios 22:6. Eu tenho que traduzir algo de Deus para o seu coração aqui. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviar dele. Eu fiquei impressionado com essa palavra esses dias. Qual é o princípio? Seja exemplo para os seus filhos. Estejam certos, meus irmãos, palavras convencem, exemplos arrastam. E eu e você, como pai, devemos ser o espelho para os nossos filhos. Olhem para mim aqui, deixa eu dizer uma frase muito forte aqui. Quantos aqui já perceberam que o espelho é mudo? Levante a mão. É mudo ou não é? Muita gente está incerta. Quantos perceberam que o espelho é mudo? Levante a mão. Tem muita gente insegura ainda. Ele é mudo na verdade, mas ele é eloquente. Levanta de manhã com alguém te chamando, sem você passar pelos piores, você olha, não vai. Ele é eloquente. Seja o espelho dos seus filhos, que ele possa olhar para você e ver o exemplo. Meus irmãos, os pais ensinam os seus filhos muito mais pela vida do que pelas palavras. Há muita gente querendo ensinar de palavra, mas se ensina muito mais pela vida do que por palavra. Um exemplo vale mais do que 1000 discursos. Eu disse um dia desse aqui, 1000 palavras dizem um só olhar livre. E isso é uma realidade. Mas ensina os seus filhos, como está no texto. Não o caminho, mas no caminho. É no caminho que se ensina. Olha lá, instrui o menino no caminho em que se deve andar. Não é o caminho, é no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviar dele. É o que diz Provérbios 22:12-6. Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Mas abra sua Bíblia em Deuteronômio 28:41. Eu preciso ensinar algo aqui também dentro dessa palavra. Quando os pais desobedecem a Deus, eles geram filhos para o cativeiro. Eu falei há pouco, está aí na palavra. Eu quero que você guarde este versículo para uma hora você em casa meditar nisso. Filho, pais que desobedecem a Deus geram filhos para o cativeiro. Só que quando pais obedecem a Deus e se consagram a Deus, Ele coloca os seus filhos no altar de Deus. As brechas são restauradas e a nação é abençoada. Eu provo isso para você. Isaías 58 e o verso de número 12. Olha o que Deus diz dentro dessa palavra: e te chamarão reparador da brecha, restaurador de veredas para morar. Por quê?
amar os seus filhos. Vamos para o terceiro. Livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 5. Eu vou pedir para o irmão ler para mim, um dos nossos pastores obreiros. Jó 1:5, leia para mim. Bem rapidinho, que achou. Livro de Jó é no Antigo Testamento. Sucedia, pois, que tendo percorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha aí, qual é o princípio de conversão? Seja intercessor de seus filhos. Quantos pais aqui sejam verdadeiros, que são intercessores de seus filhos? Não pare de fazer isso. Não pare. Continue intercedendo pelos seus filhos. E estejam certos de uma coisa: antes de falar de Deus aos nossos filhos, nós temos ou precisamos falar de nossos filhos a Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, precisamos falar a Deus primeiramente. É uma necessidade isso. Precisamos orar pelos nossos filhos e orar muito. E isso é uma sublime missão. Eu posso dizer que todos os pais precisam acatar, precisam abraçar. É uma missão. Não pare de orar. Nós estamos vendo Jó aqui intercedendo pelos seus filhos. Meus irmãos, nossos filhos precisam mais de Deus do que de conforto. Há muitos pais hoje querendo só colocar conforto nos seus filhos e estão deixando de colocar Deus. Cuidado. Cuidado, mano. Muito cuidado. Essa palavra vem de Deus para nós. Nossos filhos precisam mais de Deus do que de conforto. E alguém fica preocupado com o conforto do filho e ele está deixando de enxergar Deus na vida do filho. Temor por Deus aqui dentro. E hoje tem muita gente chorando nas igrejas por causa dos seus filhos. Muita gente chorando. Jó intercedia pelos seus filhos. E Jó fazia isso diariamente. Quer ver eu pegar muita gente aqui sem ninguém pegar? Quantos aqui levantam na madrugada para orar pelos filhos? Ainda bem que tem muita gente verdadeira aqui. Não deu 3%. Não deu 3%. Aí quem mora mesmo na verdade mais é o pastor da igreja, algumas irmãs do círculo da oração. E hoje a oração não está bem, não. Tem gente que se puder agora ele vai pagar a hora para alguém orar por ele. Orar não é fácil. Orar é muito difícil. Um cidadão foi orar perto de Jorge Miller. Jorge Miller, para, isso não é oração, isso é desabafo. Oração é os anseios da alma. Oração é colocar a alma de joelho. Oração é diálogo entre pai e filho. Oração se faz no secreto. É gemido. É surdo. Não é lançar as intimidades ao ar. É falar com Deus. Jó entrava na madrugada.
intercedia pelos seus filhos. Porventura, pecaram os meus filhos contra Deus. Eu intercedia. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui agora, muito importante. Mesmo Jó sendo o homem mais rico do Oriente, mesmo Jó sendo um homem com uma agenda congestionada como a que ele tinha, ele dedicava o melhor do seu tempo para os seus filhos. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando do homem mais rico do Oriente, estou falando de um homem que tinha uma agenda congestionada, mas que realmente dedicava o melhor do seu tempo em oração a favor dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, não abra mão do seu filho no altar. Estende a sua mão assim. Eu vou profetizar para você essa noite. Não abra mão do seu filho no altar. Os seus filhos são a herança do Senhor. Amém, aleluia. Fique com a sua mão aberta. Os seus filhos são filhos da promessa. Você não gerou filhos para o cativeiro, nem para o inferno. Você gerou filhos para povoar o céu. Aleluia. Amém, Jesus. É hora de orar pelos filhos. Tem alguém que acha porque o filho está com a boa faculdade, ou porque está cursando um concurso, não injeta Deus na vida dele para você ver. Não coloca Deus ali para você ver. Tem hora que eu ouço coisas, histórias que eu quero pensar que não é verdade. Pessoas que teve um princípio diferente, galgou cargos excelentes, mas não ficou de pé. Irmão, jejue pelo seu filho, chore por ele, consagre a Deus por ele, levanta a madrugada. Estou sentindo algo muito forte de Deus essa noite aqui. Aleluia. Ore pelos seus filhos. Eu vou repetir de novo. Chore pelos seus filhos. Jejue por eles. Até que eles cheguem a ser coroas de glória nas mãos de Deus. Amém, Jesus. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 62, no verso de número 3. Olha até que isso aconteça. Também serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Interceda pelos seus filhos, até que tudo isso aconteça. Vamos lá, eu preciso mostrar o quarto princípio. Vamos para Gênesis, no capítulo 25, e o verso de número 28, porque esse princípio é muito importante. Não tenha predileção por um filho em detrimento de outro. Eu ensinei isso aqui no domingo desses à noite. Ao te dir lá, eu li umas 12 vezes essa tarde esse texto. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Que coisa tremenda! Deixa eu traduzir isso para você, porque muitos pais hoje cometem este grave erro de dar mais valor a um do que ao outro. Sim ou não? Ou aqui no Oswaldo Cruz não acontece isso? Eu disse que muitos pais
predileção em detrimento ao outro. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa atitude aí, olhem para mim aqui, ela gera ciúmes, ela gera mágoas, e mágoas muito fortes. Essa atitude, ela produz revolta, produz amargura. Isaac e Rebeca, eles cometeram este grave erro aqui. Muito grave esse erro. Porque Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. E isso trouxe um prejuízo. E nem mesmo o tempo, os anos que se passaram, conseguiram apagar as desavenças perpetuadas entre eles. Dá uma olhadinha lá no Oriente Médio. Vai lá ver o ciúme. Vai lá ver o resultado da predileção de um em detrimento do outro. Porque o pai amava alguém porque caçava. Porque a mãe amava alguém porque era mais gentil e ajudava a cozinhar em casa. E foi lançando um contra o outro comparações. Isto gerou ciúme, gerou revolta, gerou amargura. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: lá na sua casa acontece isso? Não, graças a Deus não. Eu sei que talvez não tenha aqui, mas eu preciso ensinar isso. Mas se tiver, irmão, abraça. Não joga para ninguém não. Eu vou dizer algo forte para o seu coração agora. Pais com sabedoria fazem pontes de amizades com os filhos, mas não cabe no poço de abismo para eles. Meus senhores, eu já vi muito ciúme, eu já vi muita gente estragada, eu já vi gente amargurada, eu já vi pessoas com complexo, porque o pai sempre valorizou um e menosprezou o outro, elogiou alguém e criticou o outro. Pergunta aí, irmã, uma para a outra, se isso acontece lá. É bom perguntar. É bem melhor criar pontes de amizade do que cavar poços de abismo para os nossos filhos. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: eu só criei dois, mas os filhos são diferentes. Eu venho de uma família de 9 filhos, são diferentes, gente. Tem aptidões diferentes. Filhos têm talentos diferentes. Sim ou não? Tem temperamentos diferentes. Às vezes você encontra um João e tudo é assim para ele. Mas você encontra um Pedro com a natureza de aço, eu corto a orelha dele agora. Temperamentos diferentes. E lidar com esses filhos de temperamentos diferentes é uma arte. É uma arte isso. E nós fomos em Minas há poucos dias, você encontra lá pessoas que têm 15 filhos, 16 filhos. Imagine a mãe ajeitar tudo isso, o pai ajeitar tudo aquilo, 15, 20 filhos. Às vezes põe no banco da igreja e não sai do lugar. Hoje a vezes uma mãe não consegue segurar um
Eu disse que lidar com eles é uma obra de arte. Agora, uma coisa nós temos que entender: nós podemos exigir dos nossos filhos o mesmo esforço, mas não exigir deles o mesmo desempenho. Não podemos. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Eles são diferentes, irmão. Entenda isso. Pastor, mas são gêmeos. Mas o temperamento é diferente. As habilidades são diferentes. Os talentos são diferentes. As aptidões são diferentes. E se são diferentes, eles têm que ser tratados à luz da diferença. Os filhos nunca vão conseguir, guarde o que eu vou dizer agora, atingir as expectativas dos pais. A maioria quer. Eu sempre queria com meu filho, eu sempre quis, eu sempre sonhei com meu filho. E aí fica um problema grave. Não tem essa predileção bíblica. Não tem. Eles são diferentes. Saíram do mesmo tempo, mas são diferentes. Muito cuidado. Essa palavra aqui não é de Deus. Não deixa acontecer na sua casa, na sua família. De vez em quando a gente vê aí, às vezes na mídia, passando o caso de irmãos que ficou 30 anos sem se ver. Quem já viu isso? Às vezes por causa de um probleminha com criança, por causa de comparações, de ciúme, porque um é elogiado, o outro criticado, preferência do pai, da mãe, que às vezes tem aquela criança mais gosta, mas é filho, é a mesma coisa. Às vezes é imperativo, eu não posso escolher porque o pai vai se falar com isso. Eles são diferentes, mas a gente gosta tudo igual. Tem que ser tratado à luz da diferença. Mas vamos lá, aquele relógio me ajuda muito a pregar. Vamos para mim mostrar para você aqui, em quinto lugar, para que essa conversão aconteça, o livro de Lucas, capítulo de número 15, o verso 20. Perdoe os seus filhos. Perdoe os seus filhos. Meus irmãos, o exercício básico do perdão é necessário para nós hoje. Ou melhor, eu digo, o exercício do perdão é uma necessidade básica para relacionamentos saudáveis hoje. É necessário perdoar. Outro dia eu ouvi um irmão que ele me disse que fazia 8 anos que não falava com o pai. E às vezes morando dentro da mesma cidade. A gente não se fala, não se fala. E acha normal isso. Nós temos que entender uma coisa: que os nossos filhos, eles falham com a gente, mas a gente também falha com eles. Quem aqui que é pai que nunca falhou com os seus filhos? Levante a mão. Pelo jeito a gente está todo aqui no mesmo nível, no mesmo patamar. Que pai aqui que nunca mentiu o seu filho? Que nunca falhou com ele? Agora, que filho aqui que nunca falhou com o pai? Perdoe seus filhos. É por isso que nós precisamos perdoar uns aos outros. Ao exemplo aqui no telão, e aí na sua Bíblia, o pai do pródigo. A olhadinha no verso 20 ali. Vê quem é que se levantou e correu e pulou no pescoço, abraçou e beijou e pegou. Dá uma olhadinha e vê o moço pedindo perdão para o pai. E dizendo: pai, peguei contra o céu e perante ti, mas já nem sou digno mais de ser chamado
Você vê o pai desejando a volta do filho. Meus irmãos, o perdão é uma terapia divina para aquelas feridas da alma. E isso eu digo para vocês, não é uma questão de justiça, mas de misericórdia. Eu não estou dizendo de questão de justiça, eu estou dizendo de uma questão de misericórdia. O perdão tem que acontecer. Sabe o que eu entendo com perdoar? Perdoar é você espremer o pus todo da ferida, espremer tudo, é deixar ficar sarado. Isso é liberto das mágoas. Perdoar é você viver livre, além das lembranças amargas. É como diz Miqueias no capítulo 7, e o verso de número 19, é sepultar no mar do esquecimento as ofensas. Elas têm que ser sepultadas. Há uns 2 meses atrás, eu li algo tremendo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque me balançou. Eu li a história de um menino por nome de Netinho. E isso não é uma história de ficção, é algo que aconteceu. Aquele menino era um adolescente, o seu pai era militar, e aquele menino havia sido criado com muito rigor. E quando foi um dia, ele foi tragado pelo professor numa prova de geografia. E o professor deduziu que o Netinho estava colando na prova. E foi lá e tomou a prova daquele menino, adolescente. Expôs ele publicamente para toda a classe que estava presente ali. Mandaram chamar os pais. E os pais de Netinho chegou ali e fechou a comunicação com o menino. E disse: olha, você está proibido de olhar nos nossos olhos, você está proibido de falar conosco. E não deixou o menino falar mais nada. Aquele menino ficou uma semana trancado dentro de casa, triste, amargurado, sem poder olhar nos olhos do pai nem da mãe, e sem poder de fato justificar o que havia acontecido. Aí aquele menino, ele pegou uma caneta e começou a escrever. E ele escreveu o seguinte: papai, mamãe, me perdoe esse extremo, mas eu não consegui conviver com a dor de não poder olhar nos seus olhos. E mesmo sem poder falar com vocês e justificar as acusações do meu professor. E ele foi até onde seu pai, como militar, guardava a arma e deu um tiro na sua cabeça. Os pais haviam ido ao mercado e quando chegou encontrou o Netinho caído dentro de uma poça de sangue, com o revólver na mão e o bilhete na outra. Pais precisam ouvir os seus filhos. Pais precisam perdoar os seus filhos. Eu já vi meus pais falando: quero ouvir. Quem já fez isso aqui alguma vez? Seja sincero. E esses pais perderam esse menino aqui, porque não pararam para ouvir.
O professor deduziu que ele estava falando. Fez uma falsa acusação contra ele. O pai poderia ter parado, ouvido, e poderia continuar vendo o seu filho. Quantos estão sentindo que Deus está falando? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrar essa palavra. Tem muita coisa para dizer para vocês essa noite, dentro desse assunto. De uma coisa nós devemos ter a certeza: nós precisamos buscar a verdade, meus irmãos, para que nós possamos estabelecer relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. A desobediência aos pais é o sinal da decadência da nossa sociedade hoje. A gente está vendo muitos pais se irritando com os filhos e muitos filhos desobedecendo seus pais, principalmente da década de 60 para cá, depois do movimento dos hippies. E hoje nós estamos vendo aí um problema muito grande mesmo. E uma coisa pode ter certeza: muitos sofrimentos, muitas lágrimas, muitas decisões precipitadas, muitos casamentos infelizes deixariam de acontecer se os filhos obedecessem aos seus pais. Quer ver uma coisa? Então, para mim, Deuteronômio, eu acho que é o capítulo 5 e o verso 16. Dá uma olhadinha aí, para você ver que coisa importante. Meus irmãos, honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus, e isto traz benefícios. Olha aí o que está o Senhor dizendo: para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o teu Deus te dá. Isso fala de prosperidade, isso fala de longevidade. Filhos honrando os seus pais. E eu confirmo: honrar é mais do que obedecer. Honrar o pai e a mãe é honrar a Deus. Deixa eu dar uma palavra só para os pais agora, capítulo 6 e o verso número 4 de Efésios. Guarde que eu vou ministrar agora. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí você me pergunta: pastor, e como é que acontece isso? Como é que o pai provoca o filho? Por excesso de proteção. Isso provoca. Por favoritismo, nós acabamos de ouvir há pouco. Às vezes provoca por um desestímulo. Eu já digo isso. Muitas vezes, por não reconhecer a diferença entre os filhos, falta de diálogo. Está ficando complicado, irmãos. Tem filhos que não conseguem conversar com o pai, está procurando psicólogo. Isso quando você vê mães levando criança de 7, 8, 10 anos para psicólogo. Antigamente não tinha isso. Porque o pai sentava o seu filho, como diz o texto lido, e tinha que ensinar ele. Hoje não querem que a babá eletrônica ensine a televisão, a internet. Hoje crianças de 4, 5, 6, 7 anos navegando na internet. Se tem
E aí o pai fica admirado. 5 anos e já domina a internet. Quem viver verá. Vocês vão ver o perigo. O vergonha já estamos sendo. Cuidado. Às vezes o filho fica o dia inteiro no computador, mas não fica 5 minutos na palavra. Ou eu estou errado. Olha como é que ficam quietinhos macios. Mas vocês estão plantando. E pode estar certo de uma coisa. É o Salmo 127, o verso 3. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre galardão. Deus vai pedir conta da sua administração, viu? Essa criança pequena hoje que você nem sabe quem é. Ele pode ser um miliano, mas ele pode ser um cabrão. Muito cuidado, vai depender daquilo que você ensinar a ele. E as ultimarás aos teus filhos, andando, deitado, levantando, almoçando, jantando, dormindo, mas serão. E eu ainda não terminei. Às vezes agressão física. E filhos ficam desanimados quando eles são castigados sem motivo. Ou muitas vezes por causa do destempero emocional dos seus pais. O pai chega, trabalhou o dia inteiro, já chega estressado. A mãe também trabalhou o dia inteiro, aí encontra um artista dentro de casa. Às vezes ele não está na tela, mas ele fez umas artes lá. Às vezes quebrou o pai, derruba encostar a filha. E aconteceu umas coisas lá. Aí o pai chega destemperado e a mãe também. Aí vai bater em tudo quanto é lugar. Sem pegar uma família. Ou às vezes a criança apanha sem saber por quê. Você está aí, Heber? O Heber era tremendo quando era pequeno. Toda vez que ele ia pegar ele para dar uma varadinha, ele queria sentar para negociar primeiro. Ô pai, vamos negociar esse negócio aí. Não sei como virou corredor. E a gente ia até acertar. E às vezes acabava batendo, só que a gente acertou. Nós negociamos. Nós conversamos, nós dialogamos. Então acertou. Agora às vezes a pais que estão batendo os filhos. Tem filhos apanhando sem saber por que estão apanhando. Cuidado, irmão, você pode criar um inimigo dentro de casa. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Eu vou encerrar, irmão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Filhos precisam de segurança. Filhos precisam de limites. Quantos aqui têm colocado limite com seus filhos? Levante a mão. Tomara que seja verdade. Não. Filhos precisam de amor e de encorajamento. E os pais precisam treinar os seus filhos por meio da disciplina. Porque a disciplina não mata ninguém, não, irmão. Não mata não. Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe sempre disciplinou a gente. E não morreu nunca. Tudo aí sarado e disciplinado. A disciplina ela faz muito bem. A sociedade moderna de hoje, às vezes eu olho e eu fico até chateado, porque eu vejo que ela está falida moralmente. Sim ou não? A família moralmente. E põe falência nisso. Ela está como aquele barco à deriva no mar tempestuoso, no mar de tempestade. E os pais estão perdidos e confusos, sem saber o que fazer, vendo a família naufragar. Meus irmãos, filhos precisam de parâmetros, filhos precisam de balizas.